Daí galera, boa tarde, tudo jóia com vocês? Estamos nós aqui, prosseguindo para o alvo, deixando os embaraços dessa vida. Falando de embaraço, quero fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse contexto político que a gente está vivendo hoje. Doido. Muita gente perdida, muita gente confusa, muita gente enganada, muita gente enganando, mas a gente precisa se posicionar. Até um tempo atrás eu era fã de uma determinada pessoa que trabalha na área política, de muita influência, mas depois que começaram esses eventos aí, anticorrupção, através da Lava Jato, essa pessoa que poderia ter se pronunciado e se posicionado, ela não fez, sendo cristã e estando numa posição muito privilegiada, ela não fez. E essa pessoa deixou de ser para mim um referencial, porque eu achei ela covarde. Então eu não quero ser covarde igual essa pessoa. Eu preciso me pronunciar com relação à minha visão política. É uma pauta importante, é uma pauta que é crucial e é estratégica para esse momento da nação. Então é muito importante que a gente discuta sobre isso. Estou muito feliz com esse envolvimento político nosso e essas mobilizações que estão acontecendo a partir desse interesse político. Porém, um pouco assustado com a maneira como as pessoas estão lidando com isso, principalmente os cristãos. Boa tarde, Ronaldo, seja bem-vinda. Eliane, seja bem-vinda. Vocês podem colaborar, fazer perguntas, né? Eu sei que tem muitos irmãos aí muito preocupados, vários estão me procurando para saber o meu posicionamento. E eu gostaria de começar falando que na época de Jesus havia partidos políticos e religiosos, né? Eu acabei de fazer um post aí no Face colocando um texto e uma conclusão minha de uma pessoa, né, chama eu até esqueci o nome aqui da pessoa, peraí, deixa eu ver aqui, já digo para vocês. Ivan Rocha. E muito feliz ele foi no texto. Eu quero usar como base o texto dele para que a gente entenda um pouquinho como a gente deve se comportar, se posicionar nesse momento tão crucial para nós. Então acho que a primeira coisa importante para que a gente entenda, se posicione com entendimento nesse momento, é entender que na época de Jesus também tinha assim, partidos políticos. Na época de Jesus também tinha assim, disputas políticas. Vocês precisam lembrar o contexto do momento em que Jesus veio, onde o Império Romano dominava várias nações, não só Israel, mas no contexto de Israel ele dominava, e a maneira como Roma dominava essas nações era colocando pessoas estratégicas dentro de cada nação que fazia parte do império. E dentro dessas estratégia romana existiam vários partidos políticos. Em Israel, por exemplo, existiam os herodianos, que eram religiosos que defendiam a continuação da linhagem de Herodes no poder. Existiam os zelotes, que eles eram os mais radicais, né, ou extremistas daquele momento. Vão matar tudo, vão pegar nas árvores, vão arrebentar tudo e vamos conquistar de novo a nossa nação. Eles queriam a revolução, eles queriam a expulsão dos romanos, eles pegavam em armas, eles faziam o que fosse preciso. Nós tínhamos os essênios, que era a galera da paz e amor, né? Vamos pro deserto e vamos ficar isolado e não vamos nos contaminar com isso aí. É muito parecido com uma linha de irmãos hoje que é escapista, né? Nós vamos para um céu que é abstrato, um céu que não é daqui. Então a gente não precisa se envolver com as coisas daqui. Essa cultura, essa cosmovisão, ela foi muito arraigada no nosso contexto de igreja até pouco tempo atrás. Então eu vim de uma geração onde as pessoas não se envolviam com política de jeito nenhum, e se falasse que um cristão ia fazer parte da bancada de deputados ou coisa assim, era linchado. Por quê? Não, o nosso mundo não é daqui, então nós vamos para o céu, o que vai acontecer aqui é que se exploda. Mais ou menos
nesse naipe que os essênios eles se comportavam, eles se isolavam totalmente, né? E não se misturavam com os assuntos políticos da época. E eles também não se misturavam com as pessoas, a ponto de se banhar a todo momento, ter piscinas. Eu fui lá, quando estive em Israel, eu fui lá nas montanhas de Qumran, onde foi achado os escritos do Mar Morto, e lá era uma comunidade essênia, que ficava fora de todo o contexto urbano. E lá tinha várias cisternas de água para purificação. Então, constantemente eles estavam se purificando porque não queriam se contaminar com as pessoas. Tinha os fariseus, que era outro partido político. Eles eram mais ligados a essa questão da lei judaica, mais da lei religiosa, cerimonial. Então, o viés político dele passava por essa mentalidade doutrinária, né? Todo mundo, onde o Estado não é leico, né? Todo mundo tem que ser religioso, todo mundo tem que ter as mesmas doutrinas, fazer as mesmas coisas. E Jesus ele foi divergente a todos esses partidos aí. Ele não se filiou a nenhum partido. Existe sim uma linha que pensa que talvez ele tivesse mais proximidade com os essênios, mas a gente não tem nenhuma evidência concreta disso, é apenas especulação. E ele tinha divergências, mas em João 18,36 ele faz uma afirmação fantástica. Ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, né, as coisas seriam diferentes. Então essa afirmação de Jesus, ele nos demonstra que a natureza, Jesus está falando da natureza do reino. Ele demonstra que o reino é superior às coisas daqui. Mas pense comigo, olha só. Uma vez Jesus elogiou a fé de um centurião, né? E centurião, você sabe, era um oficial romano. Você imagina, nesse momento, como que se sentiu o zelote, que queria o fim de Roma, né? Então, meus irmãos, pegando esse contexto desse político partidário da época de Jesus, nós podemos muito bem entender como nós fundamentar, como nós devemos nos comportar nessa época de eleição. E eu estou falando isso porque existe uma grande divisão sendo criada no meio da igreja para defender ideologias da direita, da esquerda, do centrão, seja quais forem elas. E eu vejo pessoas deixando de ser amigas, pessoas deixando de congregar, pessoas deixando de ter comunhão para defender um partido, para ser partidário. E não é por aí. Pelo menos se a gente quer ser discípulo de Jesus. Eu entendo que aqueles que querem ser discípulo de Jesus, eles precisam caminhar como Jesus caminhou. E Jesus, ele manifestou a legislação do reino, uma jurisdição espiritual que estava acima de qualquer posicionamento religioso, ideológico, político e militar. Se você parar para pensar, existem 3 poderes que todo ditador ele deseja, ele almeja. Todo ditador ele quer juntar esses 3 poderes, que é o político ideológico, o religioso e o militar. Todo sistema de governo que deseja ter o controle absoluto, ele trabalha para ter o controle nessas 3 áreas: política ideológica, militar e religiosa. É assim no islamismo, por exemplo. O califa que eles esperam é um governador que ele vai ter poder absoluto nessas 3 áreas. Se vocês pegarem os políticos de hoje que caminham dentro dessa visão, vocês vão ver que eles trabalham assim. Vamos citar Recep Erdogan, lá da Turquia, que eu conheço bem, estudo bastante sobre a Turquia, estive já lá 2 vezes e eu estou acompanhando muito o que está acontecendo lá. Então o desejo dele é criar uma plataforma onde ele tem esses 3 poderes na mão dele, destituir o parlamento, e ele caminha assim. Então, amados, os sistemas desse mundo, eles querem o controle, mas quando nós manifestamos o reino, nós agimos de outra maneira, de outra forma. Deixa eu ver o que o Ronaldo está falando aqui. Hoje em dia, os próprios pastores querem se engajar na política e terminam envolvidos em corrupção. É triste isso. Eu acho que o engajamento político, ele acontece naturalmente a partir do momento que você manifesta o reino. O reino por si só, quando ele é manifesto, ele vai gerar um alinhamento político, um entendimento político. Por quê? Porque o reino é um reino de amor, é um reino de bondade. Não tem como você expressar a bondade na prática sem fazer uma ação política social. Se você vê os grandes avivamentos e avivalistas que atuaram na história
da humanidade que fizeram a diferença, eles fizeram não pelo viés político. Muitos escreveram sobre política, muitos escreveram sobre filosofia, muitos foram filósofos, né? Tem um grande filósofo em inglês que o livro dele é usado como fundamental na área de direito, se chama Leviatã. Ele fala sobre o império do homem, o império das trevas e o reino de Deus. Esqueci o nome do inglês, mas eu tenho esse livro aqui. Ele é leitura obrigatória para quem está fazendo direito. Se alguém souber aí, vocês me falam ou falam. Mas é um livro que é usado como fundamental para a gente entender direito civil, para a gente entender como funciona o sistema de governo da maior parte dos países. Mas a questão não é essa. A questão é que quando nós manifestamos o reino de Deus a partir da sua natureza espiritual e através do nosso comportamento sacerdotal, automaticamente nós geramos mudança social, transformação social e mexemos na política do lugar onde nós estamos, até em urbanismo, todas as áreas. E nós devemos pensar do macro para o micro, não do micro para o macro. Agora, existe um grande problema acontecendo, meus irmãos, e eu quero objetivar nisso. É essa divisão que está acontecendo por nós tomarmos partido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos citar nomes aqui, né, para ficar mais. Existe a maioria, né, dos evangélicos está apoiando o candidato Jair Messias Bolsonaro. E apoiando por quê? Porque muito mais por uma raiva da esquerda do que por fundamentos ideológicos diretos, né? Muitos dos que estão apoiando Bolsonaro nem tem nenhum tipo de fundamento ideológico. Está fazendo isso por quê? Porque ele diz que é a favor da família, a favor de Israel, e aí está deixando de observar outras coisas que são tão importantes quanto a família ou ser a favor de Israel. Então, quando nós vamos por esse viés, nós estamos automaticamente nos posicionando no extremo, em detrimento de outros que estão lá no outro extremo, lá na esquerda. Lá. Então, eu não sei qual é o melhor candidato, eu não sou anti-Bolsonaro, nem a favor de Bolsonaro, eu não sou anti-Haddad ou Lula, ou seja, quem que for. Eu só acho que quando nós, como cristãos, descemos para esse nível partidário, nós deixamos de manifestar o reino e estamos agindo debaixo de uma filosofia pagã, uma filosofia humanista, uma filosofia iluminista. E aí os efeitos vão ser pagãos, vão ser humanistas, materialistas. Então, se nós queremos manifestar o reino, nosso posicionamento não deve ser nem de direita nem de esquerda. Nosso posicionamento tem que ser de manifestar o reino de Deus. E isso começa através da nossa vida. Você sabe por que a gente está nessa pegadinha? Porque a gente está nessa armadilha, nessa lapuca? Porque nos falta uma coisa: manifestar o poder de Deus. Se você pega Atos, capítulo 17, 18, 19, você vê Paulo chegando nos lugares e assustando as pessoas. Quando ele chegava nos lugares, as pessoas falavam assim: esses homens que atormentaram o mundo inteiro agora chegaram na nossa cidade. E quando ele chega em Éfeso, eles são expulsos de uma cidade, vão para Bereia, e depois de Bereia eles vão para Éfeso. E quando eles chegam em Éfeso, a primeira coisa que Paulo pergunta para os irmãos é: vocês já receberam o batismo do Espírito? Eles falam: não, nós recebemos o batismo de João, o batismo de arrependimento, nós sabemos o que é o batismo do Espírito. Aí Paulo vai e batiza eles no Espírito. E aí quando Paulo batiza isso, Éfeso se transforma tanto que de uma cidade extremamente pagã, um centro do paganismo que adorava a Diana e era um centro de prostituição religiosa muito grande, política, com escolas culturais, escolas políticas, escolas de filosofia, é transformado e impactado por esses irmãos, essa comunidade de irmãos que ficou tão espiritual, manifestava tanto o reino, que encharcou aquele lugar com isso, a ponto de hoje você pega aí Olá Marcela, tudo jóia? Você vai estudar a epístola aos Efésios, você vê que é das epístolas que mais Paulo revela as realidades espirituais, nos conta sobre as realidades espirituais. Então nós precisamos pegar esse modelo de Paulo
e aonde eu quero chegar, e agir pelo poder do Espírito. Quando nós estivermos cheios do Espírito, agindo pelo Espírito, manifestando o reino e gerando sinais, maravilhas, milagres, trazendo o carisma do Espírito, as movimentações do Espírito, nós não vamos ter problema com a corrupção, nós não vamos ter problema com essas coisas. Mas quando a gente deixa de ter esse envolvimento com o Espírito do Senhor, aí nós baixamos o nível, aí a gente vai para essa cosmovisão pagã, e nós temos que lutar com as armas do mundo. Mas o Senhor Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Logo, se nós queremos causar um impacto positivo a partir do reino de Deus, nós não podemos lutar com as armas desse mundo. Paulo também afirma: as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todo sofisma, todo conselho que se levanta contra o reino. Ele fala que se levanta contra o conhecimento de Jesus, mas quando ele está falando contra o conhecimento de Jesus, está falando sobre a cultura do reino, sobre o que Jesus carregava, sobre a legislação do reino. Então, meus amados, por favor, nós estamos aí à véspera da eleição. E eu peço aos irmãos aí que considerem, seja para quem vocês forem votar, considerem, é importante, né, um ato de cidadania votar. Mas busque o Senhor pelo poder do Espírito e decida pelo Senhor, não por ser extremista. E principalmente, não só para tirar um outro sistema que não está dando certo. Eu quero falar uma coisa muito séria aqui com vocês. Eu pelo menos acho sério, estou falando isso com muita seriedade também. Eu fico com muito temor quando nós colocamos muito poder na mão de uma pessoa só, ou quando nós tomamos um partido assim, sem pensar no que nós estamos fazendo. O Lula, ele errou muito, o PT errou demais. O PT errou já quando começou fazendo aliança com quem não devia fazer, com a prostituta do PMDB, que no nosso país o PMDB foi uma grande prostituta, que ia tanto com a esquerda como a direita, conforme lhe convinha. É só pegar os últimos vice-presidentes aí que a gente vai saber disso, a gente vai entender o que eu estou falando. Inclusive o que está agora, né, o Temer, que era vice do PT, mas era da direita. Então percebam uma coisa, nosso país tem uma colcha de retalho política muito complicada. E se a gente não depender do Senhor, e se a gente não clamar pelo Senhor e pela ação do Espírito agora, nós vamos ter problemas aí na frente. Então pensem bem antes de fazer. Então o Lula errou, mas teve uma oposição forte que foi na rua e destituiu aí. Tanto que teve a Lava Jato e está fazendo um arrastão. E muita gente tinha que estar lá também, só não tá lá pelos conchavos políticos. Inclusive o nosso presidente atual. Agora deixa eu perguntar, no futuro, se a gente colocar lá um político que ele diga que é nosso amigo, que ele fale que ele vai fazer tudo o que a gente quer, mas esse político vira a cabeça dele no meio do caminho e fala assim: não vou fazer nada do que eu falei, eu sou assim mesmo. Quem é que vai fazer oposição a esse cara? A esquerda que está quebrada? Os militares que bastou uma ação contra o Bolsonaro e eles fizeram uma reunião, se eu não me engano, com 11 ou 14 generais, coronéis, sei lá, e se reuniram para dizer que eles estavam ali cuidando. Então, pensem no futuro. Se alguma coisa der errada, a gente colocar a pessoa errada lá, como é que nós vamos tirar essa pessoa de lá? Como é que nós vamos fazer oposição a essa pessoa, como nós estamos fazendo agora? Então não se apressem. Não se apressem antes de decidir. Não decidam pelo clamor da maioria. Lembrem que Saul caiu porque ele temeu mais o homem do que é Deus. Lembra disso? E eu vou falar com relação ao meu temor com relação ao Bolsonaro. Eu acho sim que ele tem grandes possibilidades, se ele manter a palavra dele, se ele for fiel à palavra dele, de ele ser um grande presidente. Mas se for só balela, se for só cascata, nós estamos ferrados, né? Eu tenho assistido muita coisa sobre todos os candidatos. Eu tenho gastado aqui quase meu tempo todo orando e buscando conhecer mais sobre cada um de maneira bem efetiva e bem séria. E o meu medo com relação ao Bolsonaro é que se amanhã ele estiver no poder e ele começar a vir contra nós, não sei quem é que vai poder fazer oposição a ele.
Não sei quem. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós decidimos. Não se apresse. Eu sei que tem um monte de líder aí, inclusive líder que tem muitos seguidores, o que é um problema mais sério ainda, se posicionando. Então, olhem para esse texto que eu escrevi no Face. Pensem um pouco na maneira como Jesus interagia. Pense que o reino de Deus é superior. Não superior no sentido assim, nós podemos mais, nós somos superiores. Não, o reino de Deus é um reino de servos. Nós servimos as pessoas. Nós existimos quanto igreja para servir as pessoas, para amar as pessoas. Mas com relação à sua natureza, é de ordem superior. A natureza do reino é de ordem superior. Então, se nós queremos causar um impacto político, social, positivo na nossa nação, não precisa a gente defender uma ideologia, qualquer que seja. Precisa nós vivermos os frutos, os dons, os ministérios e as operações do Espírito de Deus, que é a fonte de toda justiça, é a fonte de tudo, é a fonte de toda a sabedoria. É a fonte de tudo que nós precisamos. Mas quando nós estamos vazios do Espírito, daí nós não sabemos o que fazer. O que falta para nós é homens cheios do Espírito. E eu não falo cheios do Espírito que fica rolando, falando em língua, subindo um monte, orando, fazendo ato profético na rua. Não é desse tipo de espiritualidade que eu estou falando. O tipo de espiritualidade que eu estou falando é uma espiritualidade integral, uma espiritualidade responsável. Uma espiritualidade que não só observe a parte mística de ser cristão, de andar nas regiões celestiais, mas também a parte prática, né? De se posicionar de maneira coerente com as leis. Jesus não ensinou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Será que Jesus concordava com tudo que César fazia? Gente, é só a gente fazer uma exegese boa de Romanos 13 e a gente não estaria perdido como a gente está perdido, né? Então muitos de vocês aí estão vendo, eu sou 17, eu sou Bolsonaro, mas a maior parte das pessoas não está nem ao menos fazendo uma comparação do posicionamento de Jesus com o posicionamento que a gente deve ter. Então eu não sou nem pró nem contra Bolsonaro, não tô falando com relação a isso. O que eu estou querendo é só alinhar o coração dos irmãos para que busquem o Senhor com temor, com reverência. Quando os apóstolos tiveram um problema social no início, que a igreja começou a crescer demais, passou de 120, 180 membros para 5 mil rapidinho, as pessoas vieram para ele e falaram: a gente está com um problema social, nós estamos fazendo distribuição de alimentação aqui e nós não estamos dando conta, e os gregos estão brigando com os judeus e está uma bagunça e nós não sabemos o que fazer. Aí olha o que os apóstolos falavam, olha o que um apóstolo verdadeiro deve falar nesse momento: não é bom que a gente deixe de orar, ensinar a palavra e pregar a palavra para ir atender as mesas. Então, por favor, irmãos, escolham aí homens íntegros, homens tementes a Deus, para que eles sejam diáconos, e eles fazem isso. Era um problema social, claro que era dentro da igreja, não era num contexto, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Naquele tempo, quando você falava num contexto religioso, numa assembleia religiosa, você estava falando numa assembleia que era também política. Aliás, o termo eclésia, que nós usamos como igreja, de onde deriva a palavra igreja, ela no original grego, significa uma assembleia política na cidade. O termo eclésia do grego significa literalmente uma assembleia política na cidade. O que significa isso? Que os irmãos se reuniam para tomar decisões de impacto político na cidade. Mas essas decisões vinham como resultado da natureza do reino que era vivido nelas. Então é disso que eu estou falando. Então, meus irmãos, eu coloco com muito temor isso aqui para vocês pensarem, para vocês meditarem antes de tomarem suas decisões. Uma outra questão que eu quero colocar aqui, que é muito importante: nós estamos tanto falando sobre o presidente, mas não se esqueça que a eleição é para governador, para deputado estadual, deputado federal e para senador também. E não se esqueça que a maneira como as decisões políticas são tomadas nessa nação, elas são muito mais fortes antes de uma canetada presidencial na Câmara dos Deputados, no Senado. Então pense nisso quando vocês forem votar aqui. Tá todo mundo aí pensando em quem vai votar para presidente.
Mas não se esqueçam que é muito importante também a gente ter senadores de responsa, deputados estaduais e federais de responsa. Então nós temos poucos dias para a gente olhar a vida dessas pessoas e orar por essas pessoas e decidir para quem a gente vai votar. Então não esqueçam disso, meus amados irmãos. E Marcelo está falando que eu concordo com você, tenho esses medos também. A Anne está falando sim, as escolhas dos deputados são muito importantes também. Exatamente isso. Então nós precisamos urgentemente mudar a nossa maneira, e não é o nosso comportamento. O comportamento é mudado a partir da nossa mudança de mentalidade. Esse comportamento nas mídias sociais de gente se degladiando, brigando e tomando posição de um lado só mostra que nós somos uma igreja que precisa amadurecer. É uma igreja menina ainda, uma igreja que não conseguiu alcançar um nível de maturidade espiritual que possa agir de maneira correta. Mas eu não acho ruim, não critico não. É melhor a gente discutir errado do que não discutir política. Pelo menos discutindo errado a gente vai, como o ferro com o ferro se afia, assim homem o seu companheiro. O que a gente precisa fazer é num ambiente de paz, num ambiente de amor, num ambiente de amizade, porque Deus abomina inimizade. O que não pode é a gente defender partido, mas defender fundamentos, defender questões que são cruciais para a saúde da nossa nação, das nossas famílias, da nossa fé, é importante sim. Então, meus amados, pensem nisso antes de votar. Eu peço para vocês que vocês compartilhem esse vídeo para que a gente possa... Nós estamos mobilizando 3 dias de jejum e oração antes das eleições. Isso é uma movimentação nacional. Então, o pastor Eibe de Belém, vários pastores de vários lugares estão envolvidos. Não é uma mobilização começada por nenhuma entidade religiosa, por nenhuma denominação. É uma religião apartidária, adenominacional, e que quer apenas mobilizar o máximo de pessoas possíveis para que nós possamos estar orando e jejuando e buscando o Senhor para que Ele interfira nas nossas decisões. Então é exatamente isso, Sandra, né? A Sandra está falando que esse ambiente de paz é que tem faltado, meu amigo. Por quê? Mas por que, Sandra, que tem faltado esse ambiente de paz? Porque geralmente nós agimos debaixo de influência. Quer queira vocês, quer não, existem influências espirituais que estão de olho no que está acontecendo no nosso país. E a maior parte dos cristãos, na verdade, estão mostrando que não estão debaixo da influência do Espírito Santo. Porque se estivessem, não estavam nessas discussões partidárias. Essas discussões partidárias não acrescentam nada. Não acrescentam nada. Eu quero perguntar para vocês aí que estão me assistindo, quem é que foi edificado com alguma dessas discussões que você vê no Face aí? É Jair, não sei quem, Gente, isso não acrescenta nada, não edifica ninguém. Se nós amamos os nossos irmãos, e nós amamos todos, não tem que não a gente tem aqui, não. Deus não faz acepção de pessoas, e isso a gente tem que levar em consideração também. Deus não faz. Eu quero falar uma coisa muito séria também, uma outra coisa que é extremamente séria para a sua decisão quando você for votar. O Brasil, ele foi levantado, fundamentado por uma estrutura maçônica, e isso é história. Só que não é história que você vai talvez ouvir na escola, mas se você for um homem interessado em fazer a vontade do Senhor, você vai buscar aonde você tiver capacidade, para você entender que todas as datas quando foram feitas as grandes tomadas de decisões no Brasil, foram datas decididas por grã-mestres maçons, começando por Campos Sales, começando por Dom Pedro, toda essa galera. É só você, é história, gente. Então não venha me colocar que é místico. Vai estudar história. Inconfidência Mineira, independência do Brasil, né? Proclamação da República. Todas essas datas foram feitas durante equinócios, os solstícios, que são dias que têm um valor espiritual maior, um valor pagão para muita gente. Então todas as decisões passaram por um viés maçônico, a ponto de eu dizer que o Brasil é uma grande loja maçônica. Por quê? Porque nos 3 poderes, a maior parte das nossas decisões e alianças são forjadas a partir de uma estrutura maçônica. Quer goste você ou quer não. Um abraço, Thomas. Saudade de você, cara.
Então, meu amado, nós temos que levar em consideração que essa entidade, a qual nós conhecemos muito pouco, chamada maçonaria, é a entidade que tem colocado homens no poder, quer queira ou quer não, ela tem colocado homens no poder, e não só aqui no Brasil, desde a Revolução Francesa, ela tem colocado homens no poder no mundo inteiro, nos Estados Unidos, em todos os lugares que você vai, ela tem colocado homens no poder, é uma entidade internacional gigante. E eu sei que na tua cidade você já deve ter visto aí nas entradas da cidade, ou a pedra fundamental, ou todos os símbolos maçons aí. Então isso leva você. Isso faz com que você pense um pouquinho. Uma outra coisa que eu quero que você pare para pensar antes de você refutar o que eu estou falando, é que se você for pesquisar o envolvimento maçom nas áreas de influência, você vai ver que são grandes homens que estão envolvidos com isso. Então não é uma coisa que a gente tem que deixar de lado quando a gente for tomar decisões. Olha, se tem doutores, juízes, desembargadores, todo tipo de empresários do grande escalão, bancário, na área de educação, políticos, fazendo parte dessas agremiações maçônicas, é porque a coisa tem um valor. Então nós temos que pensar, e não só isso, nós temos que conhecer. Essa já é uma coisa, porque se é uma instituição que visa liberdade, fraternidade e igualdade, é oculta. Por que é oculta? Onde a gente pode ter igualdade mantendo as coisas ocultas? Fala para mim, me diga, aonde está a igualdade se você esconde o que você faz de mim? E aí você não quer que eu pense sobre isso? Quer que eu caia num senso comum achando que vocês, eu falo assim, os que se envolvem com a maçonaria podem tomar decisões por nós, achando que é melhor para nós. Não tem coerência. Mas aí você vai e vê que todas as decisões tomadas são por esse viés maçônico, são decididos por gente. Gente, estudem a história, pelo amor de Deus, estudem a história e percebam que houve toda uma como é que chama isso? Uma articulação por parte da José Bonifácio, se eu não me engano, José Bonifácio, por parte deles, Campos Sales e outros homens, para construir essa estrutura maçônica através da qual a política no Brasil foi implantada. E através disso, é claro, o iluminismo, né? Outros viés também, mas principalmente o iluminismo, né? Então, gente, por favor, é preciso pensar. Por que eu estou falando nisso? Não estou falando nisso porque o Mourão é maçom. Nem sei se ele é, na verdade. As pessoas estão dizendo por aí. Eu não fui pesquisar isso. Eu vi ele sim. Inclusive, quando ele esteve aqui em Curitiba, ele falou para um grupo de pastores, nos quais eu estava presente também, e logo em seguida saiu e foi falar, não, em seguida não, no final da tarde, foi falar numa loja maçônica para mais de 450 maçons. E eu assisti a fala dele depois, porque colocaram no YouTube, e aí eu fui ver. E ele começou a fala falando, é muito bom falar entre os irmãos. Então, é quase irrefutável que ele seja um maçom. Na verdade, o Temer faz parte da maçonaria, todo mundo sabe, Aécio Neves, essas pessoas todas aí. Então, eu também não acho que um cara que não é maçom vai ser melhor do que um cara que é maçom. Não estou falando isso, não tem nada a ver. Eu estou falando que eu não sou de acordo com o posicionamento maçônico, que fala de igualdade, mas que faz tudo às ocultas, que faz acepção de pessoas, que favorece uns em detrimento a outros. Isso para mim não é igualdade. Isso para mim não é fraternidade. Isso para mim não demonstra liberdade. Então, e outra, onde estão a maior parte das riquezas? Na mão de quem? Vão estudar, amados. Vão estudar. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, muito cuidado antes de tomar uma decisão. Muito cuidado antes de erguer a bandeira e falar, nós vamos votar nesse cara, nós amamos Jesus, esse cara também ama. Cuidado, cuidado, cuidado. É isso que eu peço. Agora vocês perguntam para mim, e aí Assis, qual que é a sua decisão com relação às eleições? Não sei, ainda não sei, não me decidi. Eu estou estudando de perto o João Amoedo, estou estudando de perto a Marina, estou estudando de perto o Bolsonaro, estou estudando inclusive o Daciolo,
para muitos é um louco, mas eu sempre falo para as pessoas, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para ignorar as sábias. Nós tivemos um homem louco aí que era muito sábio, chamado Enéas. É claro que não dá para comparar Daciolo com Enéas, porque Enéas era um crânio fantástico, mas eu não posso negar que o Daciolo é zeloso naquilo que faz, né? Então tô sondando, sim, também tô sondando os outros, né? Os que já estão aí por tanto tempo, apesar de estarem aí por tanto tempo. Acho que a base das nossas decisões não deve ser os traumas, não deve ser o medo e não deve ser os preconceitos. Nós somos muito preconceituosos, demais. E a gente só tem se afundado, quanto mais preconceituoso a gente é. Na universidade eles estão falando sobre maçons e iluminismo. Na minha mão as riquezas não estão. A Sandra está falando aqui. A Anne está falando dos livros de Laurentino Gomes, citam em alguns capítulos sobre a maçonaria na República. Cara, é muito claro. Se você começa a entender como é que funciona, você sai aí nos centros da cidade, principalmente nos centros históricos, você vê personagens de maçom misturado com deusas gregas, romanos, babilônicas, seja lá o que for. A grande verdade é que esses homens estão dizendo que estão lutando por Deus, né? E é engraçado, porque se você não pode ser ateu para entrar, por exemplo, para a loja maçônica. Você precisa crer num Deus. Você pode ser islâmico, você pode ser judeu, você pode ser cristão, você pode ser o que for, mas tem que crer em alguma coisa superior. É um sincretismo religioso incrível, né? E os astros todos, a lua, sol, se você entra em qualquer loja maçônica, no teto provavelmente vai ter o céu inteiro, a lua, as estrelas, porque tem todo um significado, um simbolismo pagão e místico, mas que funciona. Assim como a influência do Espírito Santo funciona no nosso governo através de nós, as outras influências espirituais também funcionam, também fazem a diferença. Entendeu? Então nós temos que prestar atenção. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores de mente. Deixa eu parar aí nesse terceiro nível aí de ataque, que chama dominador de mente. Porque na nossa cabeça conspiratória, nós achamos que, por exemplo, vamos colocar aí, saiu uma história e eu não estou nem afirmando e nem não afirmando. Eu só estou sondando com vocês, estou conversando aqui, estou dialogando, que o Temer é satanista. Então na nossa cabeça a gente acha que existe um grupo que se reúne em volta de uma mesa e eles articulam, ó, vamos matar uma criança ali, vamos fazer um sacrifício aqui, vamos arrebentar o Brasil aqui. Cara, não acontece assim. Isso é teoria da conspiração. Quando a gente está falando de influência espiritual, quanto mais escondido um espírito ficar, melhor para ele. Então como é que funciona esses dominadores de mente? As pessoas nem sabem que estão sendo dominadas por um dominador de mente. Eles não ficam se mostrando e falando, olha, eles não chegam assim, imagina, tá lá os satanistas reunidos, ele fala, tudo bem, tudo jóia, eu sou o diabo, eu sou um dominador de mente, eu sou uma potestade, e eu vim aqui porque eu quero dominar vocês, e eu vou ensinar vocês como destruir o mundo de vocês. Não é assim que funciona. Um dominador de mente é uma influência maligna que atua de maneira oculta. De maneira oculta. Ele não se mostra. Então, quando eu estive lá na Rede Globo, e aí eles me levaram na sala de controle, numa sala que eles estavam fazendo a abertura, se eu não me engano, da Malhação, a nova abertura da Malhação. E uma abertura totalmente LGBT. Eu não sou contra LGBT não também, tá, gente? Eu só estou colocando assim, com relação à ideologia, certo? A defesa da ideologia. Uma abertura que eu falei assim, cara, você tem um script, você tem um briefing para você fazer essa abertura que você está fazendo? Quem te passa esse conceito? Ele falou assim, não, o diretor fala qual que é a ideia da minissérie, da novela, qual que é a ideia dele e eu faço aqui. Eu falei, você tem liberdade para fazer isso? Tem. E a partir do que você faz? Ah, da minha noção de designer, de criatividade. Mas, então assim, qual que foi a compreensão que eu cheguei naquele momento? É nítido que aquele cara, ele está sendo influenciado por algum tipo de poder superior, algum tipo de influência que está fazendo com que ele faça uma arte que pregue uma coisa, que pregue um símbolo, que traga um culto a alguma coisa, uma cultura. Mas ele nem está percebendo que ele está sofrendo essa influência. Para ele aquilo ali é arte, para ele aquilo ali é designer. Mas quem entende da coisa vai ver que ali tem uma série de símbolos que vai passar uma mensagem errada para quem estiver assistindo.
E daí do lado de cá, quando nós assistimos, nós achamos assim, é todo mundo satanista lá na Globo. O mundo espiritual não funciona assim, as realidades espirituais não funcionam assim. Então, quanto mais ocultas elas ficarem, melhor é para elas. Quando eu falo de influência espiritual, eu não acho que tem conspiradores que ficam... Existe sim um nível de homens malignos, ímpios, iníquos, que se reúnem para fazer sacrifícios, mas é a minoria isso. Na maior parte, a influência maligna, ela acontece sem ser percebida, em todas as áreas de influência. E vou dizer uma coisa para você, tem muita gente dentro da igreja evangélica sobre influência maligna. Tem muitos líderes evangélicos em influência maligna. Esses dias eu entrei dentro de uma igreja evangélica gigante, de um líder super conhecido, com todo tipo de simbolismo maçom que você pode imaginar. Simbolismo maçom, tudo que é tipo que você pode imaginar. Tinha triângulo, tinha coluna, tinha tudo que... E esses símbolos identificam coisas. É através dos símbolos que há uma comunicação. E eu não sei nem se esse pastor sabe disso, mas está lá, dentro da igreja dele lá. Ele nem sabe às vezes, nem sabe. Por quê? Está debaixo de influência. Senão ele, os líderes dele. E muitas das nossas igrejas estão assim, meus amados. A minha pergunta hoje em dia tem sido essa. Quem, na verdade, está desviado? Aonde nós encontramos? Aquele que se move no Espírito de Deus, que tem os frutos do Espírito, que tem as características do Espírito. Você quer ver um crente verdadeiro? Logo que ele se converte, ele já recebe um combo espiritual. Todo crente que se converte, ele recebe um combo a partir do entendimento de Mateus 28:18. Fala assim, ó, que aqueles que se converterem receberiam unção para curar os enfermos, expulsar os demônios e para falar novas línguas. Então esse combo aí, com esses 3 dons, você já recebe quando você recebe o Espírito de Deus em você. Quando você é nascida do Espírito, automaticamente você recebe essa autoridade, esse poder. Mas por que a gente não manifesta? Porque muitos daqueles que pensam que são nascidos do Espírito, não são nascidos do Espírito coisa nenhuma. Nem conhecem ao Senhor ainda. Nem sabem quem é Jesus. Nem se converteram de fato. Então, existe muito mais religião do que conversão. Existe muito mais informação do que revelação, mas os nascidos do Espírito conseguem discernir todas as coisas. Então eu quero deixar aqui essa palavra de encorajamento, de edificação, essa palavra de alinhamento, essa palavra de fundamento, para que você não corra atrás do monte de ruído, seja de homens grandes e pequenos. No decorrer da história, geralmente a maioria não conseguiu identificar aquilo que o Pai estava fazendo. Sempre foi uma remanescente. Sempre foi uma minoria. Então cuidado quando você corre com a maioria. Não estou falando que às vezes a maioria não está certo. Não estou falando isso, não me entenda errado. Mas olhando a movimentação do Espírito no decorrer da história, sempre foi a minoria que permaneceu fiel. Marcela está falando, eu precisava muito ouvir isso hoje, porque eu estou exatamente assim. Pensava que só eu tinha essas ideias. Então, meus amados, compartilhem, divulguem esse vídeo. Pode me chamar de louco, pode chamar do que quiser. Mas eu tenho certeza que aquilo que nós estamos fazendo aqui não é tomar partido nem para A e nem para B. É só colocar fundamentos e trazer um entendimento para que as pessoas possam buscar no Senhor a paz que excede todo entendimento. A conclusão que eu tenho chegado, né? Nós estamos em plena festa de Sucote, festa dos tabernáculos, né? Eu até ia fazer um vídeo sobre isso hoje. A festa dos tabernáculos começou de sábado para domingo lá em Israel, dia 23. E nós estamos nesses 7 dias de festa aí. Então, ontem nós tivemos 12 horas de oração na nossa comunidade aqui. Oramos por isso. E o que o Senhor trouxe muito forte no meu coração é que a paz é o árbitro em nosso coração. É a paz que faz com que a gente perceba que a gente está no caminho certo e no caminho errado. Então a paz, ela é o sentido, o sentimento, é a percepção dentro de você que vai fazer com que você tome a decisão correta. Se você não tiver em paz, se tiver alguma coisa na sua consciência que está te incomodando, não tome uma decisão, não vote. Busque a paz que excede todo entendimento. O problema é que muita gente já está com a consciência cauterizada, né?
Quando você perdeu a sua consciência, o que é uma consciência cauterizada? Ela foi tão queimada, ela foi tão massacrada pela injustiça, que ela já não tem mais capacidade para discernir. A consciência é um termômetro que faz com que a gente identifique o bem e o mal. A palavra diz assim: o homem exercitado na palavra da justiça é apto para discernir o bem e o mal. Então, meus amados, busquem a paz que excede todo o entendimento. Que ela seja o árbitro no seu coração. Eu quero terminar esse vídeo orando para que o Espírito do Senhor, esse o qual eu tenho falado aqui, traga sabedoria, revelação, discernimento, para que nós possamos tomar uma decisão a partir da vontade do Senhor. Não a partir da nossa vontade, mas que seja a vontade de Deus feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. E que essa natureza do reino se manifeste em nós e através de nós, independente se César está no poder ou se são os líderes do Sinédrio que estão no poder. Não importa quem vai estar reinando. Roma era um império quando Jesus veio, mas o reino foi mais poderoso que Roma. Roma sucumbiu ao reino. E aí quando eles viram, nós não podemos contra eles, 313, 12 anos depois, através de Constantino, vamos nos juntar a eles, porque nós não podemos derrotar o reino de Deus. Aí o Estado se junta com a igreja. Pense nisso, meus amados. Pense nisso. O reino de Deus não pode ser destruído. Deixa eu lembrar uma outra palavra para vocês. Em Daniel vê os impérios sendo destruídos. Uma pedra bate no pé de uma estátua que simboliza os impérios. Aquela estátua cai. O último império é o império que junta barro e ferro. Lembrem disso. E a pedra vem, bate, derruba todos os impérios. E aquela pedra que simboliza Jesus, ela vai crescendo, 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 até que ela se torna numa montanha, que simboliza o reino. Então o reino de Deus, ele nunca vai perder. Pode assumir o Haddad, pode assumir a esquerda, pode assumir o Bolsonaro, pode assumir o Daciolo, pode assumir a Marina, seja quem for que assuma lá. O reino de Deus é mais poderoso que o governo de qualquer homem. Agora, o que faz diferença para nós, isso não vai fazer diferença para Deus, vai fazer diferença para mim e para você. O que faz diferença para nós é de que lado nós vamos estar, quem é que nós vamos apoiar. Se você estivesse vivendo em Israel na época de Acabe, você seria como Elias ou você seria amigo de Acabe? Pense nisso, pense nisso. De que lado você está? Quando você botar o seu votinho lá, sabe o que você está fazendo? Uma aliança com aquela pessoa que você está colocando no poder. Você está dizendo assim, ele está lá com o meu consentimento. Então antes de votar, pense bem, porque depois nós seremos cobrados por isso. Se você chamar Barrabás, Barrabás será solto. Mas se você chamar Jesus, Jesus se manifestará na nossa nação. Eu estou tão chocado com as falas de alguns irmãos e eles não percebem que o que tem falado é contrário aos ensinamentos de Jesus. E as pessoas têm questionado, esses são cristãos? Pois é, aí daquele pelo qual vem o escândalo, né? Aí daqueles pelos quais vem o escândalo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu também estou chocado, Sandra. Eu estou vendo os irmãos aí se degladiando, defendendo esquerda e direita. Fala para mim, qual dos dois é menos corrupta? Qual dos dois é mais corrupta? Meu Deus do céu, nós não temos nenhum dos partidos políticos que não esteja envolvido em corrupção. Agora, não dá para generalizar pessoas. A Cleide está falando, vergonha ler. Uma fala reflexiva e cheia de sabedoria. Concordo que é preciso buscar a história e não erguer bandeira de tal candidato vem de Deus. Eu também estou em análise em quem votar. E é preciso sabedoria. Não consigo ver o resto aqui. E discernimento na atual conjectura, glória a Deus. Então, amados, mas aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender de seus maus caminhos, então assim, gente, Deus está colocando em nós e através de nós a capacidade de buscar ao Senhor. Pode ter certeza uma coisa, se você for fiel em buscar o Senhor antes de tomar uma decisão, e tem irmãos que estão fazendo uma coisa pior, além de tomar uma decisão que a gente não sabe se é correta ou não, elas estão fazendo lobby e estão angariando votos para homens que eles nem têm certeza se são homens de Deus ou não. Então, muito cuidado com quem você vai fazer aliança. Busca o Senhor e se você buscar fazer o bem, tenho certeza que Deus vai te honrar. E se vier um governo mais corrupto do que já está,
Aí Deus vai falar, não, mas aquele irmão, ele me buscou. Ele buscou a paz com todos, ele buscou exercer a cidadania dele com responsabilidade, ele buscou entender a palavra, entendeu? Deus vai levar em conta se você fizer isso. O meu amigo tá aqui, seja bem-vindo, Denner. Amém, mano, concordo, eu creio que essa questão da aliança é muito séria. Muito séria, muito séria. Basta a gente pegar... Um dia eu tava na Bulgária, e quando nós chegamos lá, nós começamos a orar e Deus me deu uma palavra. Ele falou assim: aliança gera autoridade, autoridade libera poder e poder estabelece governo. Aliança gera autoridade, autoridade libera poder e poder estabelece governo. Então a aliança que nós fazemos determina a autoridade que nós carregamos. A aliança que nós fazemos determina a autoridade que nós carregamos. E a autoridade que nós carregamos é que nos dá poder ou não. Então, quando nós temos uma aliança com Jesus, essa aliança é superior a qualquer outra aliança que tenha sido feita no decorrer da história ou que vai ser feita. Seja ela política, religiosa, militar, seja ela o que for. A nossa aliança com o sumo sacerdote de Cristo, ela é mais forte do que todas as alianças. A aliança gera autoridade. E debaixo dessa autoridade nós temos poder. Então nós temos que chegar diante do Senhor e buscar a partir dessa aliança que nós temos com Ele fazer a diferença na nação. Os dois lados não são imunes à corrupção. Falam sobre a quebra da democracia. Os dois lados, para mim, colocam em risco a democracia. É verdade, Sandra. É isso mesmo. E quando nós tomamos partido, nós estamos colaborando para isso. Quando nós se tornamos extremistas, brigando de um lado para o outro, nós estamos caindo no jogo deles. Caindo nesse jogo ideológico que não traz bem para ninguém. Deixa eu falar uma coisa sobre esse discurso de paz e segurança. A Bíblia diz que quando vocês ouvirem que a paz e segurança é chegado o tempo do fim, o governo do anticristo. Então desconfie de homens que estão vindo com uma carinha de ovelha, falando paz, paz, não, paz, paz, eu quero paz. Cuidado, cuidado. Porque quando a Bíblia fala, oferece paz e segurança, e eu não estou falando nem que não vai acontecer, porque a Bíblia fala que vai ser articulado um governo de paz, uma falsa paz aí na terra, para que o governo do anticristo seja iniciado, né? Então virá uma falsa paz, vai ter uma aliança aí, né? Bonita, aparentemente boa, que vai trazer não só paz, mas provavelmente vai trazer muito progresso para muitas pessoas. Mas quando falarem paz e segurança, tomem cuidado. Então, gente, por favor, busquem ao Senhor. A minha única pedido nesse vídeo, busquem ao Senhor. Busquem a paz que excede o entendimento, a paz que vem de Deus, não essa paz que eu falei, né? Uma paz negociata, uma paz de negociata, uma paz de aliança. Você sabe, eu falei aqui, né? O Denner até falou sobre alianças agora. Essa questão das alianças é muito séria. O Brasil está onde está porque a gente se vende pelas alianças. Eu falei aqui do PMDB, que para mim, eu falo abertamente isso, né? Me desculpe, mas não com relação às pessoas do partido, mas é como eu vejo o partido na história do Brasil nos últimos anos. Uma prostituta que se vende conforme as cadeiras de poder que lhes são oferecidas, né? E só foi assim que o PT chegou ao poder. Porque se aliançou com o PMDB, porque senão não tinha chegado no poder. Ela só chegou no poder porque vendeu as suas ideologias para conseguir conquistar a cadeira de maior poder na nação. E nós não podemos fazer parte com esse tipo de aliança. Nós temos que ser sérios nas alianças que nós fazemos e sérios nas decisões que nós tomamos. Amém, amados? Então, que Deus nos abençoe, que tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus levante uma remanescente, um povo que ora, um povo comprometido, que não se apressa em fazer campanha política para quem quer que seja, sem antes, com muito temor e reverência, buscar o Senhor, que se move como Jesus se moveu no tempo dele, manifestando o reino e caminhando com todos. Que é um conselho? Abrace-os de esquerda, abrace-os de direita, abrace-os do centrão, conviva, sente na mesa, coma com eles, faça como Jesus. Jesus chamou para a equipe dele um publicano que trabalhava para Roma, junto com um zelote que odiava Roma, junto com um revolucionário que queria que Jesus fosse rei e queria matar todo mundo, que era Judas. Jesus colocou todos esses caras no mesmo grupo e transformou eles em discípulos. Olha isso, cara. Olha que lindo isso. Então vamos entender isso de Jesus e ter esse coração de amor, esse coração pacífico, de caminhar todos juntos.
e de construir algo através dessa natureza do reino de Deus que é superior ao império dos homens. Esse reino que é estabelecido a partir daquilo que é espiritual e que se demonstra na sua execução através de uma vida de renúncia, de amor, de serviço, de cuidado pelo próximo, de apoio social, de bondade, os frutos do Espírito. A Bíblia fala que os dons vão embora, mas ficam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Então pense nessas coisas, tá bom? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão me acompanhando via Facebook, Deus. Espírito Santo, você que não está preso à geografia, não está preso ao tempo, ao espaço, impacte-nos agora com uma unção de sabedoria e revelação, para que a gente possa tomar decisões a partir do teu entendimento, Senhor. A nossa nação precisa do Senhor. Nós sabemos que nós temos um chamado poderoso no Senhor para impactar as nações da terra, mas nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, e não permita, Senhor, que esse espírito de confusão, esse espírito de engano, esse espírito de falsidade, esse espírito de partidarismo, de inimizade, Senhor, venha destruir os alicerces da tua igreja na nação. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que você venha e nos traga uma revelação do Senhor sobre como nós devemos nos mover durante essas eleições. Senhor, que nós possamos ser homens pacificadores, homens que caminhem como Jesus, que estejam abertos para conversar, para dialogar com todos as ideologias, com todos os lados. Senhor, nos perdoa pelo ódio. O ódio que nós temos disseminado, Senhor. Nós não somos ante ninguém, Deus. Senhor, nós somos teus discípulos. Nós amamos as pessoas de esquerdas, de direitas, do centrão. Não tem a ver com partidos, Pai. Tem a ver com o desejo em que a nossa terra seja sarada, seja transformada pelo poder do amor. E você é o amor. E por isso, nessa tarde, nós oramos aqui em unidade, te pedindo, Pai, rompa com esse ruído, essa voz, essas influências malignas que têm gerado tanta inimizade em nossa nação. Nós oramos por unidade na igreja. Nós oramos para que você traga e chacoalhe a liderança séria da tua igreja no Brasil. Revele os homens que carregam o espírito de engano. Revele a vergonha daqueles que carregam o espírito de engano, para que fique claro quem são os impostores, os enganadores, aqueles que têm lutado, Senhor, contra a tua vontade na nossa nação. Traga as evidências à luz, que fique claro, para que nós não sejamos enganados, Jesus. E nos direciona. Nós queremos abençoar esse tempo na nação. Nós queremos abençoar e te pedir, venha o reino do Senhor. Nós atraímos o seu reino, atraímos a manifestação do seu reino na vida desses amigos, desses irmãos que estão agora me ouvindo através do Facebook e dos outros que ouvirão, Pai. Que não seja apenas uma informação, que não seja apenas, Senhor, um tempo onde a gente possa conhecer um pouco mais sobre a história ou conversar sobre os posicionamentos do seu Filho Jesus, mas Espírito Santo, faça cair como revelação no nosso coração. E eu oro por último, Deus, para que a glória do Senhor, a paz do Senhor, nos ajude a definir em quem nós devemos votar, com quem nós devemos fazer aliança, ou se não devemos. Ajude-nos a cumprir a nossa dever de cidadania com responsabilidade e principalmente com unção, com revelação do céu. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro para que o Espírito se espalhe na nação. Eu oro com responsabilidade, em nome de Jesus, e abençoo os meus irmãos. Amados, muito obrigado a vocês que acompanharam. Sandrinha, muita saudade de você. Faz tempo que eu não vou aí para São Paulo, mas assim que eu for, vou tomar um café com vocês, se Deus quiser. Agradeço a todos os que estão aí, peço que vocês compartilhem, se vocês acharam que isso trouxe edificação para a vida de vocês, compartilhem, deixem aí seus comentários, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu vou liberar nos próximos dias um vídeo curto, para a gente mobilizar as pessoas em oração aí, nos 3 dias que antecedem a eleição. Nós vamos fazer 3 dias de jejum e oração pelas eleições, e eu quero mobilizar os irmãos, e quando eu fizer isso, eu peço que, se vocês puderem me ajudar a compartilhar isso com o maior número de pessoas, eu agradeço. Glória a Deus, Deus é lindo e usa seus profetas. Eu precisava ouvir isso, confirmo tudo que tinha em meu coração. Obrigado, Deus. Então divulgue, irmã, essa mensagem. Essa mensagem ela precisa ser espalhada, porque existe uma voz de engano.
E assim, para tristeza minha, existem muitos líderes de renome se posicionando em favor de um em detrimento ao outro e não cumprindo as ordenanças que um discípulo de Jesus deve ter. Sandra está falando que foi edificante, foi um bálsamo para minha alma. Glória a Deus, esse é o meu objetivo aqui. Nós estamos numa pegada, a gente está aqui na sala de oração. Eu tenho me gastado mesmo em oração para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa caminhada. Tá bom, galera? Fiquem com Deus aí, vamos que vamos.